Mas qual é a diferença para alguém que quer ter um imóvel Uhum. e que queira tá entre ali em escolha em alugar normal, convencional ou aluguel de temporada? Qual é a vantagem e desvantagem do aluguel de temporada versus o aluguel convencional? Essa é Primeiro, uma pergunta que todo mas mundo faz, eu né? gosto muito de comparar com o mercado financeiro. A primeira coisa que eu acho é o perfil da pessoa, tá? Todos Ah, têm. rapidinho. É, pressuposto que antes tem que fazer uma avaliação porque nem todo Sim, com imóvel certeza. é adequado para Aham. aluguel de temporada. Sim, você falou até da É, imobiliária, né? Então a isso. gente tem esse viés, né? Alguns imóveis chegam, a gente avalia e já fala, ó, você aqui vale mais a pena você ir para o aluguel fixo do que ficar na temporada. Porque você tem a questão da localização, e localização a gente não está falando só de zona sul, de frente praia, não. Porque você tem locais, eu estava falando da lei do inclinato e tudo mais, mas a lei do inclinato fala para lazer, para estudo, para trabalho, ou seja, se a pessoa vem a trabalho, é temporada. Se ficar num período curto, se ela vem a lazer, vem, seja qual for o motivo, é temporada. Então você tem áreas que são mais industriais e que movimentam muito bem em temporada. A gente estava agora conversando com um cara que está subindo um prédio em Campo dos Goytacazes, né? Ele fez todo um estudo econômico ali da região que está crescendo economicamente, ou seja, ele vai atender pessoas estando lá a trabalho. Então, a gente não precisa pensar sempre em férias e turismo, porque o temporada engloba tudo isso. Mas você precisa entender a demanda da área. É demandado? Que tipo de imóvel eu preciso ter para aquilo? É um imóvel de casa de praia de veraneio? É um imóvel mais executivo de eu ter um home office dentro do apartamento com uma internet muito boa? Aí você também sobressair o que aquele imóvel vai te trazer. Pô, um imóvel lá no Pontal, pô, vou fazer um negócio voltado para uma pegada de surf, que o pessoal vem para cá, vai surfar e tal. Sim. Óbvio, tem outros fatores, eu estou só dando exemplo, mas a gente precisa realmente readequar. Então, se é um local que eu tenho uma demanda de aluguel, você tem o local, o tipo de apartamento, hoje em dia olhar se tem alguma restrição de condomínio e você adequar o apartamento para que seja um apartamento com comodidade, que atenda tudo que esse hóspede está buscando, né? Então, mas quando você avalia, o cliente entra, Uhum, tu já faz essa pré-avaliação para ele, uhum, avalia. Mas vamos supor que ali dá quase pau a pau, uhum, assim, quase o mesmo retorno ali. Tudo bem que tem um perfil da pessoa ser mais sim. convencional ou não. Mas qual é a vantagem? Como é que você leva a vantagem do temporário? Porque às vezes eu comparo um pouco entre empreender e ser CLT, né? Uhum, Porque o CLT tu vai receber direitinho lá, dia 10, dia 15. E o temporada é assim, tu pode ganhar mais, mas vai conforme. uhum. Se fizer muita chuva, vai ganhar menos, se fizer no outro. Tá errado esse CLT empreender. Não está errado. E você levantou uma bola para me facilitar aqui minha vida. Porque aquele negócio, CLT, você tem as regras que você precisa cumprir, você tem horário e tal. E o empreendedor, às vezes, ele trabalha até mais do que o CLT, mas ele tem toda uma liberdade, né? Sim. A temporada traz isso, mas para te responder, eu vou voltar lá na questão que eu falei que eu gosto de comparar com investimento, né? Porque o aluguel de temporada é literalmente o temporada do aluguel fixo. Se você for voltar lá para comparar com investimento, é literalmente uma renda fixa e a renda variável que ela sobe e desce, às vezes você está perdendo, às vezes está ganhando, mas a médio prazo, a longo prazo, você tende a subir e tem uma rentabilidade maior do que o aluguel fixo, até para justificar o risco. Se não tivesse uma rentabilidade maior, não tem porque você também botar um dinheiro onde você tenha risco. Né? Uhum. Então, eu acho que a temporada com aluguel fixo é justamente isso. Então, você tem períodos de alta e de baixa, né, sazonalidade na temporada, então ele anda assim, e o fixo você sabe que o teu inquilino vai pagar um valor mensal de X e que o custo de condomínio, IPTU, luz, as contas são todas transferidas para ele e você está tudo tranquilo, vou receber esse dinheirinho no final do mês. Porém, você tem alguns outros problemas também que não impedem que você tenha problema. Você tem, por mais que você tenha segurança, né, de seguro fiador ou algum fiador, seguro fiança ou algum fiador, às vezes você pode ter inadimplência. O cara pode quebrar teu apartamento. Pois quando você não ficar fiscalizando o apartamento, então no final de 30 meses o apartamento está tudo quebrado. O pessoal fala muito mas pode ter festa na temporada, pode ter isso, pode ter aquilo. Quando você tem um inquilino ruim,
né? Você tem um inquilino ruim durante 30 meses, né? O último apartamento que eu morei, meu vizinho de baixo era dono do apartamento e, cara, todo dia eu acordava com um pau quebrando lá, marido e mulher, gritando, xingando. E aí como é que você tira uma pessoa dessa? A temporada vai ficar 2, 3 dias, 5 dias. Você pode travar e isso se você não cancelar a reserva no meio e botar para fora, né? Então, tipo, quando você tem um problema com fixo, o problema é muito mais sério, na minha opinião. Além da questão, voltando lá na CLT e o empreendedor, o temporada você tem muito mais flexibilidade no uso do apartamento. Não só no uso, eu quero usar, eu posso, eu estou pensando em vender, eu bloqueio o calendário e vendo. Agora, quando você quer vender o teu apartamento e ter um aluguel fixo, você não tem como mostrar. Até tem, mas é mais difícil. E a pessoa que está na dúvida, não sei se eu vou na dúvida por temporada ou por fixo. Botou por temporada, não está funcionando, bloqueou o calendário e volta para o fixo. Botou no fixo, você vai ter que esperar acabar aquele contrato para ir para a temporada. Então, essa flexibilidade também da temporada... Mas você também não acha que está linkado um pouco com a necessidade de cada um? Porque tem o cara que, por exemplo, tem outra renda, não depende daquele apartamento, ele tem vamos botar assim, uma predisposição, cara, beleza, se não perder, tá tranquilo e tal. Uhum. E o cara, às vezes, que depende daquela renda para pagar o plano de saúde de uma pessoa que é idosa, que é de família, que depende daquilo para pagar outra conta. Uhum. Aí o cara fala assim, pô, eu vou no convencional porque é mais garantia. Também tem um pouco isso, né? Da necessidade de cada um, né? Porque nem todo mundo tem um imóvel sobrando para poder jogar. Porque assim, vendo por uma forma muito, muito racional, o temporada, assim, você pode ganhar muito mais e você pode usar o imóvel no meio que tem. Então, seria sempre a melhor opção. Mas também, assim, tem essa questão da segurança. E tem gente que precisa, por exemplo, a minha avó lá aluga e tem que pagar plano de saúde e tal, então é difícil levar. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um apartamento e que está agora vendendo, teve uma proposta para vender e vai ter um dinheiro disponível. Vocês fazem essa parte de avaliar, ter parcerias ali que ela consiga comprar um apartamento ali mais barato no lugar local, nessa antes de ser seu cliente, essa pré-consultoria, vocês fazem esse trabalho também? Sim, antes a gente dava dicas, né? Não era uma consultoria. Então, pô, vale aqui, vale ali, a pessoa antes de comprar falava, tô querendo comprar esse apartamento. Hoje a gente está em parceria com algumas empresas, a gente está começando até a divulgar agora a questão do House Flip, que é uma modalidade que é bem interessante. Então, aí sim é uma consultoria que vê o que você quer. E aí vai buscar, inclusive, apartamentos em leilões, pode ser leilão ou não, então é a questão mais da rentabilidade, quanto você quer nesse apartamento. Então, peraí, então alguém que queira comprar um imóvel por leilão, pode consultar antes ali e perguntar, cara, isso aqui serve para isso? Porque às vezes pode não dar certo uma coisa, não vender rápido e já ter então eu vou investir porque qualquer coisa já tem esse ponto seguro. Sim. Eu já comprei imóvel em leilão lá atrás, mas sem ser um especialista. Hoje a gente tem um parceiro especializado em leilão. Então, a gente é um trabalho em conjunto, porque não adianta você comprar um apartamento bem, mas esse apartamento não serve para a temporada. Aí você tem que ter uma estratégia de comprar, reformar e vender. Aí é outro tipo de estratégia. Para a gente botar em temporada, então a gente delimita quais são as áreas que a gente quer, qual é o budget dessa pessoa, né, o orçamento, e aí essa consultoria vai trazer essas oportunidades, vai ver toda a documentação do leilão, se tem dívida, se não tem, se é livre de dívida, quais são as condições, e aí a gente já entra, aqui vale a pena. Isso não quer dizer que você vai comprar porque você precisa dar um lance e arrematar o apartamento. Vale a pena, vale de acordo com o perfil que ele quer. Aí vai para o leilão, mas a gente já vai para lá com o valor estipulado. Esse aqui até X vale a pena, você tem um ganho de tanto, vai ter uma rentabilidade de tanto. Arrematou o imóvel, a gente vem com toda a parte da consultoria de reforma e adequação de design para o que precisa, deixou o apartamento pronto, toda a parte de administração da reserva para temporada a gente faz também, ou resolvi vender, aí vai lá para a imobiliária e vende. Hoje
vale a pena ficar com a parte de aluguel de temporada com uma renda passiva. Inclusive, a gente já começou a fazer isso aí como operação na própria Pineapples. A Pineapples, pessoa jurídica, vendo essa questão do leilão e arrematando imóvel.